olha ao redor. O mundo nunca esteve tão barulhento. Notificações, conversas, telas rolando. Tudo grita conexão. No entanto, se você pausar por um segundo que seja, você sentirá a dor silenciosa por baixo de tudo isso. O tipo de silêncio que segue depois que o riso desaparece, quando a tela escurece, e não resta ninguém para responder. Chamamos a isso progresso. Chamamos a isso comunidade. Mas e se for a ilusão mais sofisticada já criada? Vivemos numa era que adora a união, mas dá à luz o isolamento. Você pode enviar uma mensagem pelo planeta em um piscar de olhos, mas luta para dizer o que realmente sente a pessoa sentada ao seu lado. Todo aplicativo te diz que você faz parte de algo maior, uma rede, uma tribo, uma família digital, e no fundo, você sabe que nada disso preenche o vazio. Apenas te distrai dele. Schopenhauer não teria se surpreendido. 2 séculos atrás, ele advertiu que os seres humanos não são movidos pela razão, mas pelo que ele chamou de vontade, uma força cega e inquieta que nos empurra a perseguir desejo após desejo, prazer após prazer, sem nunca encontrar a paz. Ele acreditava que a maioria das pessoas não suporta encarar o silêncio da sua própria existência. Então o afoga com ruído. A ironia é cruel. Quanto mais corremos atrás da conexão, mais nos afastamos de nós mesmos. Imagine-se em uma rua lotada. Milhares de rostos passam, cada um brilhando com a luz dos seus celulares, cada um acreditando estar conectado, e, no entanto, nenhum verdadeiramente visto. Este é o paradoxo moderno. Estamos conectados a todos, e não somos conhecidos por ninguém. A solicitude hoje não é causada pela falta de pessoas ao nosso redor. É causada pela falta de profundidade nessas conexões. As palavras, como você está, se tornaram uma saudação, não uma pergunta. A frase estou bem se tornou um escudo. E por baixo da superfície, uma geração inteira se pergunta silenciosamente por que se sente invisível em um mundo construído sobre a visibilidade. A filosofia de Schopenhauer perfura essa ilusão como uma lâmina. Ele escreveu que quanto mais inteligente e autoconsciente uma pessoa se torna, mais solidão ela exige, porque começa a ver através das trivialidades que a maioria das pessoas confunde com significado. Ela vê que a conversa, muitas vezes, substitui o pensamento, o entretenimento substitui a emoção e a imitação substitui a identidade. Para uma mente assim, a solidão não é punição, é clareza. Mas a sociedade não recompensa a clareza, ela recompensa a participação, o envolvimento constante, a atividade interminável, a ilusão de pertencimento. Confundimos estimulação com propósito e atenção com afeto. O resultado é uma epidemia silenciosa de fome espiritual, disfarçada de cultura de conexão. A questão não é se você está cercado de pessoas, é se você está cercado de algo real. Quando você larga o celular, quando o riso se esvai, quando a multidão segue em frente, você ainda se sente inteiro? Ou você precisa do barulho para se lembrar de que existe? Talvez a solicitude não seja uma maldição, afinal. Talvez seja o primeiro sinal de que algo dentro de você está despertando, que sua mente está rejeitando o falso conforto da multidão e ansiando por algo mais profundo, algo verdadeiro. Schopenhauer advertiu que a maioria dos homens preferiria agarrar-se à ilusão a encarar a verdade. Mas aqueles que se atrevem a encarar a verdade da sua solidão descobrem algo extraordinário, que estar sozinho não é o mesmo que estar vazio. É de fato o ponto de partida de toda força real. Então, antes de condenarmos a solicitude como fraqueza, devemos nos perguntar, e se for o primeiro sentimento honesto que tivemos em anos? Arthur Schopenhauer disse uma vez, um homem pode ser ele mesmo somente enquanto está sozinho, e se ele não ama a solidão, ele não amará a liberdade. Essas palavras não foram feitas para soar poéticas, foram feitas como um aviso, uma verdade que só aqueles que sofreram em silêncio podem compreender plenamente. Para Schopenhauer, a solidão não era uma fuga do mundo, mas uma rebelião contra ele. Ele acreditava que a maioria das pessoas não está realmente vivendo. Elas estão imitando a vida. Elas pensam o que os outros pensam, desejam o que os outros desejam, e temem o que os outros temem. Viver assim, ele dizia, é existir como uma sombra de si mesmo. E assim os sábios se retiram, não porque desprezam os outros, mas porque buscam proteger sua mente da infecção da multidão. Em seus escritos, Schopenhauer comparou a interação humana
há porcos espinhos no frio. Quando se aproximam demais, eles se espetam e se ferem, mas quando se afastam começam a congelar. Assim, eles estão presos numa dança interminável, distantes demais para sentir calor, próximos demais para encontrar paz. Essa, ele dizia, é a tragédia dos relacionamentos humanos. Buscamos a conexão por necessidade, não por compreensão. Que a necessidade sempre gera sofrimento. Esta é a parte da vida que a maioria das pessoas se recusa a ver, que a conexão com toda a sua beleza tem um custo. Todo laço que você forma exige um compromisso. Toda amizade, todo amor, toda aliança exige que você entregue uma parte de si. E quanto mais você depende dos outros para definir quem você é, menos você se lembra do que significa ser inteiro. O homem sábio, escreveu Schopenhauer, é aquele que pressente essa troca cedo. Ele começa a notar como as conversas raramente são sobre a verdade, mas sobre validação. Como as pessoas buscam companhia não para compartilhar insights, mas para escapar do seu próprio vazio. Ele começa a ver que a solidão, antes temida, detém a única chance real de liberdade. Liberdade da imitação, do ruído, da repetição interminável dos desejos alheios. Mas a solidão é perigosa, não porque te machuca, mas porque te revela. No momento em que você está sozinho, todas as máscaras caem. A voz que você ouve nesse silêncio nem sempre é gentil. Ela te confronta com perguntas que você evitou a vida inteira. Quem é você sem seus papéis? Sem seu círculo social, seus seguidores, sua reputação? Quem resta? A maioria das pessoas não suporta esse confronto. É por isso que corre de volta para os braços da distração. Elas confundem companhia com conforto e ruído com significado. Mas aqueles que suportam o silêncio, aqueles que permitem que ele queime as ilusões, descobrem o que Schopenhauer chamou de clareza intelectual. Eles param de precisar ser entretidos, eles param de precisar ser vistos. Sua mente se torna sua companheira, seus pensamentos, seus aliados. Na solidão, o homem sábio começa a entender o ritmo secreto da vida. Ele vê como as massas vivem em constante reação, reagindo às notícias, às opiniões alheias, a cada faísca de influência externa. Ele vê como o medo de ficar sozinho leva civilizações inteiras a se conformarem, a consumir, a obedecer. Ele entende que a solidão não é fraqueza, é armadura. Aquele que pode se sustentar sozinho não pode ser manipulado, porque não resta nada a ser ameaçado. Schopenhauer observou que à medida que o intelecto de uma pessoa cresce, sua tolerância à sociedade diminui. Ela começa a ansiar por simplicidade, silêncio e verdade, coisas raramente encontradas no bate-papo do mundo. É por isso que os grandes pensadores, artistas e místicos da história trilharam o caminho do isolamento em algum momento. Não era arrogância, era preservação, porque pensar profundamente é alienar-se daqueles que não o fazem. E ver o mundo claramente é distanciar-se dele. No final, o aviso de Schopenhauer nunca teve a intenção de glorificar a solicitude. Tinha a intenção de preparar os poucos que se atrevem a pensar por si mesmos, para lembrá-los de que a solidão não é uma maldição, mas um teste. Se você consegue suportar a sua própria companhia, você não é mais governado pela multidão. Você se torna algo raro, uma mente que não pode ser comprada, um espírito que não pode ser quebrado. E em um mundo onde todos estão desesperados para pertencer, aquele que consegue se sustentar sozinho se torna o tipo de ser humano mais perigoso, livre. Há uma coisa estranha que acontece quando você para de fugir da solidão. No início parece insuportável, como uma abstinência. O silêncio é pesado, como algo pressionando seu peito. A ausência de ruído revela o quanto da sua identidade foi construída sobre a distração. Mas então algo muda. Lentamente, silenciosamente, o silêncio que antes parecia sufocamento começa a aparecer espaço, vasto, aberto, infinito, e nesse espaço a mente começa a curar. Schopenhauer acreditava que a solidão não era meramente um estado físico, mas uma disciplina mental. Para ele, a capacidade de estar sozinho era prova de força, não de fraqueza. Ele escreveu que um homem que depende dos outros para sua felicidade entregou a chave da sua alma. Somente quando ele a pega de volta, através da solidão, ele se torna soberano. Este é o paradoxo de estar sozinho. No início parece morte,
mas na verdade é renascimento. Porque a solidão retira tudo o que é falso. As opiniões emprestadas, as emoções performáticas, a necessidade interminável de validação. O que resta, quando todo esse ruído se vai, é terrivelmente simples: você. Que a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando evitar esse confronto. Psicólogos hoje chamariam a solidão de uma forma de redefinição cognitiva. Quando a mente é constantemente estimulada pelos outros, ela nunca descansa o tempo suficiente para refletir. É como um lago agitado pelo vento. Não pode espelhar o céu até que esteja imóvel. A solidão acalma a água. Ela permite que seus pensamentos se assentem, até que o que está por baixo comece a aparecer. Você começa a ver a arquitetura dos seus desejos, seus medos, seus padrões. Você começa a ver quais vozes na sua cabeça são realmente suas e quais foram plantadas ali pelo mundo. Mas a solidão faz mais do que limpar a mente. Ela a transforma. Ela aguça sua percepção. Ela te torna sensível a coisas que os outros não notam mais: o ritmo da sua respiração, as sutilezas do tempo, a beleza do próprio pensamento. O mundo, antes caótico, começa a fazer sentido em câmera lenta. Você percebe que a maioria das pessoas não vê o mundo, elas apenas reagem a ele. Mas aquele que consegue estar sozinho começa a observar. Ele se torna um estudante da realidade, em vez de um prisioneiro dela. É por isso que os maiores pensadores da história foram muitas vezes solitários. Nietzsche, Kafka, Newton, Beethoven, eles não temiam a solidão. Eles viviam nela. Sua criatividade não nasceu do ruído da multidão, mas do silêncio do eu. Eles aprenderam que para criar algo verdadeiramente original, você deve primeiro se afastar de tudo o que é derivado. Você deve se desconectar da imitação para se reconectar com a imaginação. A solidão revela a lei oculta da vida. Quanto mais você vai para dentro, mais forte você se torna para fora. Schopenhauer escreveu que quanto mais um homem tem em si mesmo, menos ele precisa dos outros. É uma afirmação poderosa e aterrorizante, porque uma vez que você começa a construir um mundo interior rico o suficiente para te sustentar, o externo perde seu domínio. Você para de ansiar por aprovação. Você para de temer a rejeição. Você para de se dobrar para se encaixar nas expectativas. Você começa a agir, não a reagir, a viver, não a atuar. Mas essa independência vem com um custo. Quanto mais forte sua mente se torna, mais estranho você se sente entre os outros. A conversa comum começa a soar vazia. Reuniões sociais parecem forçadas. As coisas que as pessoas buscam, status, validação, fofoca, começam a parecer absurdas. Você começa a notar o quanto da sociedade é construído sobre a distração e quão poucos estão realmente despertos. Este é o preço silencioso do despertar, a solicitude da clareza. No entanto, dentro dessa solicitude reside o poder. O poder de pensar sem permissão. O poder de sentir profundamente sem medo. O poder de se mover pelo mundo como um fantasma entre os hipnotizados, vendo tudo precisando de nada. A psicologia moderna agora chama isso de autodiferenciação. A capacidade de permanecer você mesmo na presença de pressão, expectativa ou caos emocional. É a marca de uma mente que passou tempo na solidão. Porque somente quando você se confronta plenamente, você pode encarar o mundo sem se perder. A solidão, então, não é isolamento. É integração. É o processo de reclamar as partes de si mesmo que o mundo te fez abandonar. E uma vez que você começa esse processo, algo notável acontece. Você para de temer a solicitude. Você começa a vê-la como um espelho, um que reflete não o vazio, mas o potencial. Você percebe que o silêncio que você antes odiava não é vácuo, mas possibilidade. Schopenhauer entendeu isso. Ele viu que o indivíduo que pode viver pacificamente em sua própria companhia desbloqueou a forma mais elevada de poder, o poder do contentamento. O tipo que não pode ser comprado, influenciado ou tirado. Estar sozinho, então, não é ser cortado da vida. É estar em contato direto com ela, sem filtro, sem intermediação. Real. E no momento em que você abraça essa verdade, você para de fazer parte da multidão e começa a se tornar algo maior. Um ser humano completo. A sociedade sempre temeu aquele que se sustenta sozinho. O homem que não precisa mais de aprovação. A mulher que não busca mais permissão. O indivíduo que não pode ser influenciado pelo ruído da multidão se torna uma ameaça,
Não porque é violento, mas porque é livre. Todo o sistema de poder de governos a corporações sobrevive da dependência. Ele se alimenta da atenção, conformidade e medo, mas a solidão quebra essa corrente. Quando uma pessoa aprende a viver sem validação constante, ela para de seguir as regras. Ela se torna imprevisível, incontrolável. É por isso que o mundo continua te ensinando a temer ficar sozinho. Schopenhauer viu essa guerra muito antes das mídias sociais, da publicidade, da propaganda de massa. Ele observou que o homem comum é aterrorizado pela solidão porque ela expõe a pobreza da sua própria mente. E então, em vez de encará-la, ele se esconde no coletivo, em opiniões, em tendências, em ideologias. O rebanho oferece conforto, mas ao custo da individualidade. Séculos depois nada mudou, apenas as ferramentas. O mundo moderno aperfeiçoou a distração. Ele construiu economias inteiras sobre a sua atenção. Cada ping, cada notificação, cada algoritmo é projetado para te manter conectado, estimulado e dependente. Dizem que o envolvimento constante é um sinal de relevância, mas na verdade é uma coleira. A ironia é que o homem moderno acredita ser livre, que está fazendo suas próprias escolhas, enquanto cada escolha está sendo cuidadosamente moldada para ele. Suas crenças, seus desejos, até suas emoções são moldados por sistemas invisíveis que o entendem melhor do que ele entende a si mesmo. Schopenhauer chamou essa cegueira de a tirania da vontade, a forma como nossos impulsos inconscientes nos governam sem que saibamos. Mas hoje essa tirania evoluiu. Não é mais apenas interna. Ela é externalizada, mecanizada e monetizada. A vontade do homem foi fundida com a vontade da máquina. Você não é mais apenas um consumidor de produtos. Você é o produto. Sua atenção é comprada e vendida. Suas emoções são analisadas, previstas e devolvidas a você na forma de conteúdo projetado para te manter rolando a tela, para te impedir de ficar sozinho com seus próprios pensamentos. Porque um indivíduo pensante é perigoso. Uma mente solitária não pode ser controlada. Quando você está sozinho, começa a notar padrões. A manipulação na publicidade, o vazio nas tendências, a hipocrisia moral dos movimentos de massa. Você começa a fazer perguntas que não têm respostas simples. E é aí que a sociedade se vira contra você. Ela te rotula de antissocial, arrogante, deprimido ou quebrado. Qualquer coisa para te fazer acreditar que a independência é doença. Mas não é doença. É despertar. A história mostra esse padrão repetidamente. Todo império que buscou o controle começou destruindo a individualidade. Governantes antigos exigiam lealdade em vez de verdade. A igreja queimava hereges por pensarem de forma diferente. Regimes totalitários silenciavam filósofos, artistas e poetas. Não porque eram barulhentos, mas porque pensavam em silêncio. O pensador solitário vê o que a multidão não consegue, que a moralidade coletiva é muitas vezes apenas covardia disfarçada. As pessoas obedecem não porque acreditam, mas porque temem se sustentar sozinhas. Schopenhauer entendia profundamente essa fraqueza psicológica. Ele escreveu que os homens são sociáveis, não porque amam a sociedade, mas porque temem a solidão. Esse medo é o alicerce do controle. Os sistemas modernos aprenderam a transformar esse medo em arma. Eles te vendem pertencimento, através das mídias sociais, da identidade de consumo, das tribos políticas. Eles te fazem acreditar que sem essas afiliações, você é nada. E assim, você troca sua individualidade por conforto, seu pensamento crítico por segurança, seu tempo por validação. Mas toda vez que você faz isso, uma parte de você morre. A verdade é desconfortável, mas libertadora. O mundo não quer que você pense por si mesmo. Ele quer que você permaneça ocupado, correndo atrás, reagindo, consumindo. Porque um homem que persegue a próxima distração nunca notará a gaiola invisível em que se encontra. Schopenhauer chamaria isso de a tragédia da alma inteligente, condenada a viver em um mundo que recompensa a conformidade e pune a profundidade. No entanto, ele também diria suporte. Suporte o isolamento, porque através da solidão você se torna intocável. Quando você se retira do ruído, começa a ver a máquina de manipulação como ela é. Você começa a entender que a liberdade não é algo dado pela sociedade, é algo reclamado dela. A sociedade teme o pensador solitário, porque ele não pode ser comprado com elogios
nem silenciado com vergonha. Ele não precisa ser querido. Ele não precisa pertencer. Seu valor é interno, não externo. Isso o torna o tipo de ser humano mais raro, aquele que realmente é dono de si mesmo. A guerra contra o indivíduo está em toda parte, no seu feed, nas suas conversas, na sutil pressão para ser como todo mundo. Mas a maneira de vencer essa guerra é simples: saia dela. Recuse-se a jogar, porque no momento em que você aprende a se sustentar sozinho, o sistema perde o controle. Em algum momento na solidão, algo se quebra. O silêncio que antes parecia pacífico começa a expor tudo o que você enterrou. Memórias antigas, arrependimentos, erros, medos, todos vêm à tona como fantasmas exigindo atenção. E este é o ponto em que a maioria das pessoas corre. Elas voltam apressadamente para o barulho, de volta para a companhia, de volta para a mentira reconfortante de que está tudo bem. Porque encarar a si mesmo é a coisa mais difícil que você fará na vida. Schopenhauer entendia isso intimamente. Ele acreditava que o sofrimento não é um acidente da vida, é a sua essência. A própria existência, ele dizia, é o esforço interminável da vontade, o constante alcance por aquilo que nunca pode satisfazer completamente. E esse desejo interminável garante a dor. Mas ao contrário da maioria dos filósofos, Schopenhauer não nos disse para escapar do sofrimento. Ele nos disse para entendê-lo, para encará-lo diretamente. Quando você está sozinho, não há onde se esconder do sofrimento. Sem distrações, sem validação. Apenas você e a verdade nua da sua existência. Mas esse confronto, por mais brutal que pareça, é o início da transformação. Porque quando você para de fugir da dor, você começa a ver o que ela está tentando te ensinar. A dor revela suas ilusões. Ela te mostra onde você colocou seu valor, em coisas que nunca poderiam sustentá-lo. Pessoas, posses, status, amor. Ela retira as camadas superficiais da sua identidade, até que apenas o real permaneça. E uma vez que você se viu nessa forma nua, você nunca mais pode voltar a viver inconscientemente. É por isso que a solidão é sagrada. Não é apenas um lugar de paz, é um lugar de purificação. Ela queima, ela limpa, ela destrói o falso para que o verdadeiro possa emergir. Schopenhauer acreditava que através da reflexão profunda, o tipo que só acontece na solidão, se poderia começar a transcender a tirania do desejo. Ver o sofrimento não como punição, mas como sabedoria. Todo desapontamento se torna uma lição de desapego. Todo desgosto se torna um espelho que mostra ao que você tem se agarrado. Todo momento de solicitude se torna prova da sua força crescente. Nesse sentido, a solidão não é uma prisão, é um monastério. Uma câmara silenciosa onde o eu é refinado pela dor. É aqui que a alma aprende a resistência, a paciência e a clareza. A psicologia moderna ecoa essa verdade. Carl Jung mais tarde a chamou de trabalho da sombra. O processo de confrontar as partes de nós mesmos que renegamos. A raiva, a vergonha, a inveja, o desespero. Jung disse que não se atinge a iluminação imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Na solidão, essa escuridão não tem onde se esconder. Ela te encara até que você pare de fingir que ela não existe. Mas uma vez que você a encara, algo extraordinário acontece. Você começa a integrar. Você percebe que as partes de você das quais você estava fugindo não são inimigas. São fragmentos de poder esperando para serem reclamados. A própria dor que antes ameaçava te destruir se torna o alicerce da sua força. A sabedoria de Schopenhauer se alinha perfeitamente com isso. Ele acreditava que através da compreensão do sofrimento, o indivíduo alcança uma espécie de serenidade, uma aceitação calma de que o mundo é imperfeito e que a paz deve vir de dentro, não de mudar o externo. Sentar sozinho em silêncio e aceitar-se plenamente, suas falhas, seus fracassos, seus desejos, seus limites, é um dos atos de coragem mais raros e poderosos. Porque significa que você não precisa mais de ilusões para sobreviver. O espelho da solidão é implacável. Ele te mostra exatamente quem você é, mas também te mostra quem você poderia se tornar. Cada momento que você suporta sem escapar, constrói resiliência. Toda verdade que você aceita aprofunda sua consciência. Toda sombra que você encara retorna como luz. No final, o sofrimento não é seu inimigo, é seu escultor. Ele te molda em algo indestrutível. É por isso que as pessoas que realmente encararam sua própria escuridão
carregam uma certa presença, calma, fundamentada, intocável. Elas não têm mais nada a provar, porque já se encontraram na noite mais profunda e sobreviveram a ela. Schopenhauer chamou esse estado de resignação, não no sentido de derrota, mas de liberação, o momento em que você para de lutar contra a vida e começa a entendê-la. O momento em que você para de exigir felicidade e começa a criar paz. E quando isso acontece, você descobre algo extraordinário. A solidão não te torna mais fraco. Ela te torna invencível. Quando você emerge da solidão, você não é mais a mesma pessoa que entrou nela. Algo em você morreu, e algo mais silenciosamente tomou o seu lugar. O velho eu, movido pelo ruído e pela necessidade, se dissolveu. O constante anseio por validação, aprovação e afeto não te controla mais. O que resta é uma quietude, uma mente que não reage mais, mas observa. Uma alma que não persegue mais, mas entende. Este é o renascimento de que Schopenhauer falava. Não um despertar místico, mas um psicológico. O momento em que uma pessoa deixa de ser escrava da vontade e se torna mestra dela. Schopenhauer acreditava que a pessoa comum vive em desejo perpétuo, sempre buscando algo para fora. Prazer, sucesso, reconhecimento, amor. Mas a mente autossuficiente inverte esse movimento. Em vez de buscar para fora, ela se volta para dentro. Ela encontra significado não na posse, mas na percepção. Não na aquisição, mas na consciência. Quando você atinge esse estágio, o mundo não muda. Você muda. E essa sutil mudança altera tudo. O caos da sociedade ainda ruge lá fora, mas não penetra mais suas muralhas internas. Você começa a ver pessoas correndo atrás de coisas que não te tentam mais. Status, drama, distrações intermináveis. Você também já quis essas coisas, mas agora elas parecem ilusões. Porque são. Neste renascimento, seu relacionamento com a própria vida se transforma. Você para de tentar dominá-la e, em vez disso, começa a entender seu ritmo. Você vê que a paz não vem do controle, ela vem do alinhamento. Schopenhauer descreveu isso como a forma mais elevada de sabedoria. Viver tranquilamente, desapegado da loucura do mundo e encontrar alegria na própria consciência. Ele admirava aqueles que conseguiam se sustentar sozinhos, os pensadores, os artistas, os filósofos, pessoas que se abasteciam do poço interior do ser, não da opinião pública. Para o mundo, tais pessoas parecem frias, indiferentes, talvez até estranhas. Mas a sua calma não é vazio, é maestria. Elas aprenderam a arte da não dependência. Você começa a notar que a maior liberdade não é ter tudo o que você quer, é não precisar de nada. É a liberdade de sentar sozinho em um quarto, sem ruído, sem companhia, sem distrações, e se sentir pleno, porque a plenitude vem de dentro. Este é o estágio onde a solidão se transforma em força. Você não tem mais medo de ficar sozinho. Você anseia por isso. Você a busca, não para escapar das pessoas, mas para recarregar a sua mente. Você começa a experimentar o que Schopenhauer chamou de satisfação intelectual, a alegria da reflexão, do pensamento profundo, da criatividade não contaminada pela pressão social. E, paradoxalmente, uma vez que você não precisa mais do mundo, o mundo começa a vir até você. As pessoas são atraídas pela paz porque ela é muito rara. Elas sentem em você algo diferente, um poder tranquilo que não pode ser fingido, mas você não o usa para dominar. Você não anseia por atenção, porque você percebeu algo que a maioria das pessoas nunca perceberá. O poder verdadeiro não grita, ele irradia. Schopenhauer acreditava que tais pessoas viviam acima da vontade, não escravizadas pelos seus impulsos, não viciadas em prazer, não quebradas pela dor. Elas haviam alcançado o que ele chamou de negação da vontade de viver, não em um sentido nihilista, mas transcendente. Elas tinham visto, através do jogo, do esforço interminável e escolhido a paz em vez da busca. Em termos modernos, é como sair da simulação. Você não dança mais ao som da música da sociedade. Você cria o seu próprio silêncio. E nesse silêncio você se torna intocável. Quando uma pessoa atinge esse ponto, sua solidão se transforma em serenidade. Seu silêncio se torna sabedoria. Seu desapego se torna amor. Não o tipo que se agarra, mas o tipo que simplesmente é. Você começa a agir sem medo, amar sem dependência e viver sem esforço constante.
Você descobre que a felicidade não é algo a ser alcançado. É o estado natural que emerge quando o desejo está quieto. Essa é a essência da mente autossuficiente. Ela não rejeita o mundo. Ela simplesmente para de ser consumida por ele. E uma vez que você atinge esse ponto, a vida se torna incrivelmente simples. Você come, você anda, você lê, você pensa. Você para de precisar provar qualquer coisa. Você para de atuar. Você apenas existe, plena, consciente, pacificamente. Essa é a forma mais elevada de poder que Schopenhauer poderia imaginar. Estar sozinho e ainda assim completo. Sofrer e ainda assim sereno. Viver entre as pessoas, mas não ser governado por elas. Você não está mais buscando a liberdade. Você é a liberdade. No momento em que você se torna autossuficiente, o mundo começa a tremer, porque uma mente independente é a única coisa que a sociedade não consegue controlar. Ao longo da história, todo império, toda instituição, toda estrutura de poder dependeu de uma coisa: a dependência. As massas precisam depender de algo. A dependência as mantém previsíveis. Ela as mantém obedientes. Dependência de aprovação. Dependência de entretenimento. Dependência de dinheiro. Dependência de distração. É assim que o sistema sobrevive. Não pela força, mas pelo ruído. Ruído interminável, projetado para te manter longe de si mesmo. Schopenhauer alertou que a maioria das pessoas nunca escapará disso, porque no momento em que o silêncio entra em suas vidas, elas entram em pânico. Elas pegam uma tela, um amigo, uma distração, qualquer coisa para evitar confrontar o vazio que construíram por dentro. Mas os poucos que resistem ao ruído se tornam perigosos. Eles são os pensadores, os solitários, os rebeldes silenciosos. Você pode ver isso mesmo hoje. Em um mundo mais conectado do que nunca, a solidão se tornou rebelião. O homem que desliga o celular é radical. A mulher que para de comparar sua vida online é livre. O indivíduo que se afasta da validação é temido. Por quê? Porque a independência expõe a dependência. Aquele que se sustenta sozinho se torna um espelho, revelando o quão fraca, viciada e perdida a multidão realmente está. É por isso que a sociedade rotula a solidão como estranha, antissocial ou solitária. Ela precisa demonizar o que não consegue entender, porque se muitas pessoas aprenderem a viver sem o sistema desmorona. Schopenhauer viu isso muito antes das mídias sociais existirem. Ele disse que o homem é movido por um vazio interior, uma vontade inquieta que nunca pode ser satisfeita. E é isso que a sociedade explora. Ela alimenta seus desejos, multiplica seus anseios e te mantém preso na busca por ilusões. Mas quando você finalmente se afasta, você começa a ver a verdade. Eles nunca quiseram que você fosse feliz. Eles só queriam que você continuasse consumindo. Sua solicitude, sua ansiedade, sua insatisfação. Tudo isso alimenta uma economia construída sobre a sua necessidade de pertencer. Mas no momento em que você para de precisar, você quebra o ciclo. Você se torna o que Schopenhauer chamou de intelecto livre, uma mente que pensa, não reage, que questiona, não obedece. Você começa a ver que a solidão não é isolamento. É isolamento da manipulação, do caos, da corrupção. A mente independente é silenciosa porque não tem nada a provar. Ela cria seu próprio significado. Ela constrói sua própria paz. E esse tipo de poder aterroriza o mundo. Porque uma vez que você se torna livre do ruído deles, de suas opiniões, de sua validação, você se torna intocável. Ninguém pode te subornar com prazer ou te ameaçar com dor. Você para de correr atrás do que os outros adoram. Você para de temer o que os outros fogem. É aí que a clareza real começa. Você começa a ver o mundo como ele é, não como te disseram que ele é. E essa é a visão mais perigosa que existe. Schopenhauer chamou a solidão de a escola do gênio, porque no silêncio você não apenas encontra a si mesmo, você cria a si mesmo. Você ouve ideias que o ruído teria afogado. Você cresce na pessoa que o mundo nunca quis que você se tornasse. Desperto, disciplinado, inabalável. Mas esse caminho não é para todos. Ele exige coragem. A coragem de encarar a sua própria mente. Ele exige sacrifício. Abrir mão de confortos superficiais por um significado mais profundo. E exige paciência, porque a verdade se revela lentamente na quietude, não na velocidade. A maioria das pessoas voltará correndo para o ruído, mas alguns, pouquíssimos, ficarão no silêncio. E esses poucos liderarão.
Então a pergunta não é mais: o que você ganhará ficando sozinho? A verdadeira pergunta é: o que você perderá por nunca ficar sozinho? Você perderá sua mente para as opiniões dos outros. Você perderá sua paz para a comparação constante. Você perderá seu potencial para a distração. Essa é a verdadeira tragédia da vida moderna. Não a solicitude, mas o medo da solidão. Então, se você está assistindo a isso e algo dentro de você ressoa, não ignore. Essa é a voz que você enterrou sob anos de ruído. Ouça-a. Siga-a. Desligue o mundo por um momento. Sente-se com seus pensamentos. Deixe o silêncio doer. Depois deixe-o curar. Porque nesse silêncio, algo extraordinário acontece. Você começa a se lembrar de quem você é. E quando isso acontece, você perceberá. Estar sozinho nunca foi sua fraqueza. Foi o seu maior ato de poder. Então, faça a escolha mais forte que você fará. Escolha a solidão. Escolha a força. Escolha se sustentar sozinho. Porque uma vez que você o faça, nada e ninguém jamais te controlará novamente. No momento em que você finalmente escolhe a solidão, você para de correr atrás de validação e começa a dominar a si mesmo. O ruído do mundo desaparece e a clareza toma o seu lugar. Você não busca mais aprovação. Você se torna a aprovação. A sociedade teme esse tipo de independência porque não pode controlar uma mente que se sustenta sozinha. Schopenhauer alertou que a verdadeira força é encontrada no silêncio, não nos aplausos. Então, afaste-se da multidão. Desligue o ruído. Deixe o mundo se perguntar para onde você foi, enquanto você se eleva em paz. Escolha a solidão. Escolha a clareza. Escolha a força, porque as almas mais fortes sempre caminham sozinhas.